Paz, família! Mais um dia que o Senhor fez para podermos glorificar o seu nome. Eu aprendi nesses dias, com todo esse tempo de enfermidade que acometeu a minha casa, meus filhos, minha esposa. Minha esposa trouxe uma reflexão que tem mudado a minha percepção do nosso dia a dia. Na enfermidade que minha esposa teve que enfrentar e que levou ela a ficar alguns dias na UTI, ela começou a valorizar o quanto é importante o respirar. O simples ato de respirar, que acordamos toda manhã e não louvamos e não glorificamos a Deus pelo simples ato de respirar. Porque estamos tão acomodados com essa bênção diária do oxigênio estar disponível para nós, que só conseguimos valorizá-lo quando não temos ele. Quando precisamos de um equipamento para nos fornecer o oxigênio, porque a gente não consegue, os nossos pulmões ou o nosso organismo, de uma forma geral, não consegue absorver a quantidade de oxigênio necessária para o nosso corpo e nós precisamos de aparelhos para nos ajudar nisso. Então, assim tem sido a nossa vida. Nós, muitas das vezes, só valorizamos as pessoas que estão ao nosso lado quando a perdemos, só valorizamos o emprego que nós temos quando somos demitidos, só valorizamos o salário, só valorizamos as vizinhanças quando vizinhos piores vêm até morar ao nosso lado, porque nós nos acomodamos com o que é bom. Nós nos acomodamos com aquilo que está facilmente acessível e que nós possamos ver Deus, ver o amor de Deus, as misericórdias dele no simples ar que respiramos todos os dias. Amém? Vamos a esse dia 48, Salmo de número 48. Percorram a cidade de Sião, vão e contem suas muitas torres. Observem os muros fortificados e caminhem por todas as cidadelas, para que possam descrevê-las às gerações futuras. Pois assim é nosso Deus. Ele é nosso Deus para todo o sempre e nos guiará até o dia da nossa morte. Salmo 48, do 12 ao 14. E aí Spurgeon vem nos trazer uma reflexão sobre esse salmo. A igreja de Cristo deve cuidar para que o que Deus fez por uma geração seja contada à geração seguinte. Quando você e eu fomos ajudados, quanto eu e você fomos ajudados pelo que nossos pais nos contaram, as obras maravilhosas que ficaram registradas, o que Deus fez no passado, ministraram grande consolo a nós nesta era atual. Cuidemos de transmitir a nossos filhos e filhas em registro do que Deus fez. A essência da questão é exatamente essa. Cada cristão deve ter um profundo interesse pela obra de Deus em seu tempo, para saber ensiná-la a seus filhos e, especialmente, ensiná-la às pessoas que nasceram para a família de Deus. Ensine aos jovens cristãos o que Deus fez, está fazendo e ainda fará por sua igreja. Se é algo excepcional refletirmos que temos falado sempre sobre essa questão. Conforme os tempos vão mudando, conforme nós vamos evoluindo, nós costumamos abandonar hábitos antigos. E isso, em muitos momentos, é salutar, em muitos momentos, isso é saudável. Nós evoluímos também em comportamento, na forma de nos relacionar, é super saudável. Mas nós devemos entender que nós chegamos até onde chegamos porque houveram percussores antes de nós. Nós temos histórias que nos levaram até aonde nós estamos. E fazer com que as novas gerações saibam que tudo que eles têm de acesso hoje é porque gerações passadas construíram, pavimentaram a estrada que ele vai continuar pavimentando, é de fundamental importância. E muitas vezes o que nós temos visto nos nossos tempos é que não se valoriza o passado, não se valoriza quem veio antes de nós, não se valoriza os percussores. E nós temos estado perdidos. E quando o assunto é igreja, isso é pior ainda, porque nós temos praticamente destruído, desconstruído toda a tradição que nós, como cristãos, temos. Nós gostamos de denegrir a imagem de nossas igrejas mais tradicionais. Nossas igrejas mais tradicionais gostam de denegrir a imagem das nossas igrejas mais atuais. E nós entramos aí em dois extremos, e os extremos são muito complicados. Porque quando nós temos o extremo da religiosidade,
é muito ruim. E quando nós temos o extremo da não religiosidade, é pior ainda. Porque o extremo da religiosidade nos leva, muitas das vezes, a doutrinas muito rígidas e nos afastamos de verdadeiramente aquilo que Cristo gostaria que nós fizéssemos. E agora, quando nós estamos muito distantes, né, muitos à revelia dos princípios das leis, a gente acaba vivendo uma libertinagem ao invés de uma liberdade. Então, que nós possamos contar para as nossas gerações futuras e para as gerações de hoje o que nos trouxe até aqui, o que nos fez transformar, o que nos fez ser quem nós somos hoje, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado através de nós e através das gerações que virão. Então não deixe de contar e mostrar para essa geração e para as gerações que virão as nossas tradições, a nossa história, aquilo que nos fez chegar até aqui. Assim como o Salmo está nos orientando, assim como está sendo nos ensinado, nos incentivado, nos motivado neste Salmo. Amém? Que Deus possa te abençoar e que nós possamos orar nesse momento. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado por essa compreensão, por esse entendimento, de sabermos o quão importante é fazer com que as atuais gerações entendam aquilo que nós temos carregado em nós. Que tudo aquilo que eles têm experimentado hoje é fruto daquilo que temos carregado e que nem fomos nós que construímos, mas vieram de gerações em gerações. Então, que nós possamos nos fazer presentes na vida dessa geração, contando tudo aquilo que foi feito, construído, para que houvesse pavimento para caminharmos nos dias de hoje. Abra nossas mentes, os nossos corações, tanto para nos ensinar a valorizar quem veio antes de nós, como a ensinar aqueles que virão a valorizar os que vieram antes dele. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz esteja com você.